Estamos de volta. Antes do assunto Série A do Brasileiro e Copa Santa Catarina, a gente vai falar da Copa do Mundo de Futsal. O Brasil estreou hoje lá no Uzbequistão e goleou Cuba 10-0. Quem está lá e traz as informações é o meu amigo querido Giovanni Martinello. Chega mais, Didio! Um abraço para você, para todos que nos acompanham no Clube da Bola. Aqui no Complexo Esportivo de Bucara, a seleção brasileira estreou há pouco com goleada na Copa do Mundo de Futsal. 10-0 para cima da seleção cubana. A gente já imaginava que seria um jogo tranquilo, ele até não começou assim, começou bem equilibrado, mas depois a seleção acabou deslanchando na partida e venceu 10-0. Destaques para o Marcel, eleito pela FIFA o melhor jogador da estreia do Brasil com 3 gols, e Marlon, que também marcou 3 gols. Tivemos gol catarinense. Pito, ontem eleito o melhor jogador de futsal do mundo, também deixou o seu na goleada do Brasil por 10-0. Agora, o que disseram os catarinenses Roncalho e William, 2 goleiros da seleção brasileira que estiveram em quadra na goleada de 10-0. Fazer uma boa estreia e de preferência sem tomar gol, porque isso pode contar para o final, né? Para uma classificação bastante, né? Acho que fizemos o que tinha que fazer, jogamos nosso futsal e saímos com a vitória nessa partida, que é uma das mais importantes, é a estreia, né? Saiu o friozinho na barriga da estreia, né? É sempre, né? Ainda mais uma estreia em mundial, uma coisa que para mim é a primeira vez, acho que ajuda bastante, um jogo assim, com bastante bem conseguido, bem trabalhado e vamos lá, seguimos para o próximo e, se Deus quiser, vamos buscar essa classificação em primeiro. A gente sabe, né, que a gente tem uma equipe muito superior à Cuba, né, muito mais qualidade técnica, mas sempre tem aquele frio na barriga da estreia, né, de querer entrar. A gente se prepara muito tempo para chegar agora nessa hora e então vai querendo uma ansiedade natural, né, mas foi muito bom, a gente se comportou bem, então foi um resultado muito positivo. É isso. Lembrando que hoje nós tivemos o outro jogo do Grupo do Brasil também. Aliás, foi o jogo que abriu a Copa do Mundo aqui no Uzbequistão. E a Tailândia venceu a Croácia pelo placar de 2-1. Croácia, que será a próxima adversária do Brasil, terça-feira, aqui mesmo em Bucara. Tá certo, Mancha? Valeu, Didio! Giovanni Martinello de Bucara nos Uzbequistão para toda Santa Catarina no Clube da Bola. Legal demais. Ian, rapidinho, essa semana tínhamos uma data envolvendo o Figueirense, a tal reunião, recuperação judicial. O que você podia contar pra gente? Bom, Mancha, o dirigente Marco Aurélio Cunha deu uma entrevista na última semana dizendo que o Figueirense não tinha um plano B, ou a recuperação judicial era aprovada ou não. E isso poderia impactar muito no futuro do clube, o futuro financeiro do clube. A gente conversou com a doutora Mara Willing durante a semana, ela é especialista em recuperação judicial, e ela falou que o caminho natural das coisas, caso o clube não consiga ter aprovado a sua recuperação judicial, é a falência. Então isso preocupa também o torcedor, preocupa a situação. O nosso Alisson Francisco trouxe uma informação exclusiva durante a semana, no entanto, que o estádio Orlando Scarpelli não está como garantia da recuperação judicial. Ou seja, caso aconteça da recuperação ser negada, e os imóveis, os bens do Figueirense sejam leiloados, o estádio não entra nesse meio, porque o estádio está atrelado ao CNPJ da SAF. E na recuperação judicial estão o CNPJ da LTDA e da associação. Então, pelo menos, não teria esse problema teoricamente. Mas não teve quórum suficiente na reunião que deveria ser na última terça-feira, no dia 11. Então, agora teremos uma nova reunião no dia 18. Independentemente do número de credores que estiverem presentes, a reunião vai acontecer, seja aprovada ou seja negada a recuperação judicial do Figueirense, porque na primeira reunião precisaria de pelo menos 50% dos credores presentes e tivemos aí mais de 30%. Então, como não teve quórum suficiente, agora é aguardar dia 18 para saber qual será o futuro do Figueirense fora dos gramados. Tá. Ian, demais comentarista, a gente está com o tempo muito curto hoje, né? Falei lá no início do programa que hoje tem um programa especial. Mas eu vou fazer um giro bem rapidinho, 20 segundinhos aí pro Badá, pro Emerson e também pro Kaká. Tem a rivalidade na capital gigante entre Avaí e Figueirense, com Joinville também, né? Com outros times aí do estado, mas ouvir falência do Figueirense, portas fechadas, quem perde é o futebol catarinense, é o futebol do sul do Brasil. Dá até um ruim, Badá, quando eu ouço isso. É por aí, Badá?
Não, o Figueirense é uma marca histórica no futebol de Santa Catarina, mas não vai acontecer. Sempre se eles vão encontrar soluções. Alguém vai perder. Quem entra em recuperação judicial, os credores, na maioria, perdem uma boa parte daquilo que tem para receber. Mas o Figueirense vai continuar tocando a sua vida e eu tenho certeza que em algum momento vai voltar a ser forte, como a gente já viu o Figueira aqui em Santa Catarina. Legal, Badá. O Emerson Luiz, que tenho certeza tem a camisa do Figueirense em sua coleção de camisas do futebol. Por aí, Emerson? Só queria lembrar, o Figueirense que abre o olho, mas menos mal que não entrou, como disse o Ian, o estádio Orlando Scarpelli. Mas aconteceu aqui com o Beck original, o Blumenau Esporte Clube, fundado em 1919 com Brasil, depois Palmeiras, Beck em 80, com a extinção do Grêmio Esportivo Olímpico, e em 1990 o Beck morreu. O Beck foi extinto. E em 2004, derrubado seu maior patrimônio, estádio Aderbal Ramos da Silva. Claro, o maior patrimônio é o torcedor, físico, no caso, o patrimônio. E não teve mais jeito. Hoje o Beck que joga aí, tá na Série B catarinense, é com outro CNPJ, aquele original, ele findou. Por isso que tem que ficar ligado. Legal, Emerson. O Kaká, que já narrou gol do Figueirense, tenho certeza, Kaká? Vou falar na terça-feira, né? O time do Figueirense muito fraco. Chapecoense jogando com garotos da Copa Santa Catarina, inclusive com vários problemas de lesões. Chapecoense empurrou e podia ter vencido o jogo no Orlando Scarpelli. É muito triste, o Figueirense tem muita torcida e por isso dificilmente vai se acabar, mas é o 5º ano na Série C do Brasileiro, correndo o risco de cair para uma Série D. Muito triste, tem que resolver logo, mas a camisa, a torcida, a marca é muito forte. Legal. Vamos falar de Série A, então eu convoco outro titular absoluto do Clube da Bola, Sir Renato Semensati, para falar desse jogaço aí, Palmeiras e Tigre. Chega mais, Renato. Boa tarde, Marcelo. Um abraço a todos. O Criciúma entra em campo amanhã contra o Palmeiras, simplesmente o atual campeão brasileiro. No campo do Palmeiras não é tarefa fácil, evidentemente, mas o que serve de alento para o torcedor é que depois de 2 semanas trabalhando, o técnico Cláudio Tencati ganhou alternativas interessantes, tem a volta do Patrick de Paula, o volante, ex-Palmeiras inclusive, tem também o Barreto, que ficou machucado, ficou 6 jogos fora, e também volante, quer dizer, opções de marcação aí para o técnico Cláudio Tencati, que treinou fechado, mas pelo que a rapaziada conseguiu apurar, vai com 3 volantes e o Mateuzinho retornando ali a titularidade, a camisa 10 do Criciúma, para ser o armador, com o Yannick Bolasie, e aí na dúvida na frente com o Yannick Bolasie, Arthur Kaique, mas pode ser o Alano no lugar. Vamos ver o que o Tencati vai propor para o jogo. O fato é, o Criciúma competiu contra os líderes, contra Palmeiras, contra Botafogo, inclusive meu do Botafogo, contra Fortaleza, contra Flamengo, mostrou que dá para competir com todo mundo, porque a sequência é muito dura. A sequência tem Palmeiras, Atlético Paranaense em casa, depois Grêmio fora e Bahia fora. Então, pontuar nestes jogos é difícil, mas vai ser fundamental para o Criciúma na sua batalha pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Marcelo, um abraço. Valeu, Renato. E o Mateuzinho, citado aí pelo Semensati, né? 10, o meia, conversou com a imprensa. Fala lá, Mateuzinho. Olha, nosso treinador está sendo essencial, né? O professor Tencati, como ele disse, né? Dentro da nossa equipe, do nosso formato de jogo, não é só os 11, é a nossa equipe toda que ajuda bastante. E a gente leva isso, né? Como se diz, como uma família mesmo. Cada jogo, né, busca, né, tá ali equilibrado e focado para poder fazer o que ele pede para a gente, e por isso que tem dado certo e nossa equipe tá sendo bem qualificada durante todos esses... Cara, como eu te disse, né, Campeonato Brasileiro é sempre assim, né, estádios lotados, a gente demonstra isso, né, aqui na nossa casa. Nosso estádio está sempre lotado. Não tem jogo fácil, né? Então tá tranquilo e focado para poder fazer um bom jogo lá. Legal, Mateuzinho aí, que parece o estilo do MC Cabelinho, né? Com um cabelo diferente, a tatuagem no pescoço e aquele detalhezinho na sobrancelha
Em mim não fica legal, não vão deixar nem eu badar, não vão deixar nem eu passar na portaria se eu faço um risquinho na sobrancelha. Mas no Mateuzinho ficou legal, principalmente se ele, né, der um passe, uma assistência, marcar um gol, daí fica mais legal ainda. Emerson, nosso especialista em campeonatos, tabela da Série A na tela, por onde anda o nosso Fluminense. Deixa eu ver. Tá ali, ó, Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo. Flamengo tá no G4 de novo aí. O nosso... É contigo, Emerson, essa análise da nossa tabela, zona de classificação, zona de rebaixamento. O Renato foi feliz ao comentar que o Criciúma precisa somar pontos, porque é uma sequência aí duríssima e você vê, Mancha, na janela de transferências aí, os clubes se reforçaram bastante. Corinthians, que hoje está na zona da degola, o próprio Fluminense, o Grêmio, não vai ter vida fácil o Criciúma, gente. Se realmente para o Tigre permanecer na Série A, para a gente ter um representante, quem sabe o Avaí no ano que vem, embora o Leão tenha oscilado, vem oscilando bastante aí dentro da competição, mas os times investiram, botaram muito dinheiro aí na frente, como vão pagar é outra história, né? A gente vê o lance do Corinthians aí, essa transação envolvendo lá o holandês, cara, 70 milhões. É muito dinheiro, enfim, mas tem a patrocinadora sob investigação, casa de apostas, enfim. Mas o Criciúma, ele precisa somar pontos. E vai ter um jogo duríssimo com o Palmeiras. Se voltar com um ponto, tem que comemorar diante do Palmeiras, viu, Mancho? Legal. O Memphis Depay, que também, além de jogador, né? Esse gosta de um rolo, né? Não, vou lá pro Campeonato Brasileiro. Ele tem mercado aí, né? Na Europa, no futebol árabe, com certeza também, mas eu gosto de um rolo. Eu vou lá pro Brasil ficar uma temporada lá. Ele que é rapper. Vê se na próxima semana, não sei se dá tempo hoje, mas na próxima semana, um clipe dele pra gente ver se ele manda bem na música também. No futebol, ele manda muito bem. A gente vai para um rápido intervalo e volta pra falar da Copa Santa Catarina. É rapidinho, não sai daí não, hein?